Pessoal, há 35 anos ele cuida de sucessão. Ele sabe tudo do negócio, ele conheceu todo tipo de situação. A gente fala de processo de sucessão no mercado gráfico, mas a gente vai ouvir um cara que vive isso no dia a dia. E ele também tem um canal na Vivo TV, que é o Vida de Empresário. Então, me ajudem a receber o Domingos Rica. Obrigado, muito obrigado pelo convite, agradeço a Bigraf e ao Rogério pelo convite. Joia. Bacana, Rica, obrigado por ter aceito e dispor um pouquinho do seu tempo aí pra bater esse papo. Não, imagina que é isso. Galera, vamos lá, compartilha. Sabe aquele seu amigo que fala, não sei como é que eu vou fazer o plano sucessório, eu tô com dificuldade, como é que isso funciona? Esse é o conteúdo para você. Compartilha com todos os seus amigos e, obviamente, não deixe de seguir, curtir, para que o algoritmo do YouTube perceba cada vez mais a relevância do nosso conteúdo. E o TV Abigail Podcast acontece graças aos nossos queridos patrocinadores e parceiros, dentre eles a Cor e Processo do meu amigo Robson, a Croma Microencapsulada, Semic Tintas Gráficas, Senefelder, Opção Offset e a Top Coat Soluções em Vernizes, os nossos parceiros Abigraf Nacional, Abigraf São Paulo, Sindigraf São Paulo, Abiconv, Abitec e Embanews. Muito obrigado a todos vocês que confiam no projeto do TV Abigraf Podcast. Rica, vamos lá. A nossa comunidade aqui provavelmente não lhe conhece, então se apresenta um pouquinho quem é o Rica e basicamente a sua trajetória aí. Meu nome é Domingos Rica, sou sócio da Rica Associados, empresa fundada em 1990. Esse ano vamos para 36. Começamos muito pequeno, porque em 90, você falando de sucessão, as pessoas achavam, primeiro queriam te bater. E segundo, achava que sucessão era tirar o dono da empresa, né? Eu acho que a maior besteira que alguém possa fazer num projeto desse é você tirar o dono da empresa. O projeto de sucessão nada mais é do que você perpetuar aquilo que você construiu, que é o meu sonho. É o sonho do fundador. Talvez você não consiga passar para as próximas gerações, porque muitas vezes o meu sonho não é o sonho dos meus filhos. E muitas vezes nós cometemos alguns erros achando que eles têm que vir para a empresa de qualquer jeito. E esse talvez seja um dos grandes erros que a gente pode cometer, porque eu conheci gente, e eu também queria que os meus filhos passassem na empresa, eu também tenho caso, vou contar bastante aqui, passassem pela empresa, mas se você não colocar e deixar quem quer na empresa, se você obrigar, amanhã a primeira coisa que eles fazem é vender a parte deles e vão embora. E a Rica é isso, governança e sucessão familiar. Hoje, não sei se é um tabu, mas certamente muitas empresas têm essa dificuldade, né? Você vai ser o cara que vai trazer... Ainda bem, porque eu tenho trabalho. Se tem a oferta, porque tem demanda aí. Demanda. Você com certeza tem uns números na ponta da língua aí. Mas, se não me falha a minha memória, mais de 90% das empresas brasileiras são familiares. E essa primeira sucessão indo para a segunda geração, se eu não me engano, ali em torno de 60%, 50% tem sucesso. Isso. As outras já ficam nesse meio do caminho. Aquele a terceira, então, isso cai lá para 20%. Aquele velho provérbio, pai rico, filho nobre, neto pobre. Boa. Essa é a maior dificuldade, eu acho, que do empresariado, né? É o que você falou, acha que é o dono que vai sair, mas sendo que não, é essa perpetuidade na empresa. Ainda é um tabu? Eu vou te dizer, até hoje, 2026 é um tabu. Porque você falar, as pessoas acham, porque você está mexendo com paixão, você não está mexendo com negócio. O cara, quando constrói um negócio, ele tem menos alguma coisa, na maioria das vezes, eu estou generalizando. Você vai olhar para o cara e falar assim, eu vou montar qualquer negócio, ele não tem dinheiro, ele monta. O que ele tem? Intuição, necessidade de sustentar a família. Então ele monta o negócio dele. Quando ele monta, ele abre, ele fecha, ele varre, ele limpa, ele lava a louça, faz o que tiver que fazer. E ele não tem problema nenhum de status. A empresa vai crescendo e ele vai vendo o negócio dele, ele enxerga que talvez ele está perdendo o controle do negócio, que não é verdade. E aí quando você fala em sucessão, ele fala assim, vão me tirar do meu negócio. Esse, eu falei, é o pior erro que alguém pode cometer. Alguém dizer, vamos tirar do nosso pai. Se você fizer isso, você está arriscado a perder o negócio. Porque empresa familiar é credibilidade, é nome. Por isso que é empresa familiar. Então, se você simplesmente deixar aquilo, porque quando você está fazendo a sucessão boa é o dono vivo, o dono presente, o dono mentor. Eu digo sempre, ele não consegue fazer sozinho porque ele precisa ter divergência entre os filhos, então ele precisa de alguém para ajudá-lo, né? A consultoria, ou seja, quem for, para poder ajudá-lo nesse processo. Porque se eu quero o meu sonho e a perpetuação, eu vou ter que passar por isso de qualquer jeito. Se não é pelo amor, é pela dor. Infelizmente, essa é a realidade, né? Eu fiz a minha sucessão já há algum tempo. Não é fácil, porque você tem um filho, tem uma filha minha que trabalha comigo,
há 20 anos, ela veio cativando as coisas devagarzinho. No começo, a gente estava até conversando sobre isso, ela ia para as reuniões comigo, você é a filha do rico, isso deixava ela muito louca, entendeu? Toda a formação, mas faz parte do negócio. Hoje, eu já sou o pai da Tatiana, entendeu? Agora, você vai dizer, foi fácil, que não é. Primeiro que você está vendo algumas coisas que você tomava decisão, por exemplo, sozinho, você estava lá, isso independe de graduação que você tenha. Eu fiz porque para criar os 3 filhos eu tinha que estudar muito, fiz mestrado, doutorado. Na época que você ser doutor numa universidade você ganhava dinheiro, né? Então isso me ajudava a pagar as contas. Então isso não tem, você tem paixão. E quando você começa a ver seus filhos dentro do negócio, você tem que entender, eles nunca vão pensar como eu. Não existe a menor chance. Outra geração, né? É outra geração. Não, e as pessoas acham que por eu criei meus filhos vão pensar e agir como eu. Não existe. A geração é outra, o mercado é outro. Não é um carimbinho. Não é assim, vai lá e faz. Não. E a pior coisa que pode acontecer com o filho é você dizer para ele, vai lá e faz qualquer negócio, vai para ele. Não. Você tem que dizer para ele o que ele vai fazer, chamar as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu aprendi isso, que o funcionário é a coisa mais importante da empresa. Eu chamo de funcionários, clientes internos, cada hora tem um nome. Eu chamo de funcionário que é da minha época. Eles são as pessoas mais importantes da empresa, porque na hora que eu passei dificuldade, e passei, não sou diferente de ninguém, eles estavam lá comigo, eu apertado, eles estavam lá comigo, nunca abandonaram o negócio. Então, você não pode simplesmente amanhã vem minha filha e dizer a seguinte coisa, tudo que vocês estão aqui, eu vou mandar todo mundo embora, e eu não quero. A vida não funciona assim. Tem que entender primeiro quem está lá e quem não dá, porque nós, como os donos de empresa, somos muito paternalistas. A gente tem esse problema. E isso no 100%, inclusive, eu estou dizendo por mim. Né? A gente tem aquele pessoal que a gente gosta, tal, vai indo, tal. Quando você faz a sucessão, tem coisa que fica um pouco difícil. Ao longo desses 35 anos eu já vi de tudo, aprendi tudo, mas o maior aprendizado foi com a minha filha. A gente tem uma TV, né? Tem a revista, muita palestra, mas a gente escreve bastante, e ela foi tomando conta desse negócio. Um dia eu falei assim, tá, tem algumas coisas erradas, aqui caiu, isso daqui caiu, isso daqui caiu. Minha filha diz assim, eu começo a falar com ela, fala, tá errado, não dá nem tempo. Uhum. E nesse dia, eu comecei a falar, ela não abriu a boca, falei, tem alguma coisa errada. Você já sabe a reação de quem tá lá com você todo dia, até de funcionário. E ela não abriu a boca. Eu falei, ela... Eu achei muito estranho. Beleza. Ela falou, agora é minha vez, você vai ouvir. Falei, tá bom, pode falar. Ela falou 4 nomes. Falei, conheço, sei quem é. Então, o problema é o seguinte, você me cobra, eu vou cobrá-lo. Sabe o que eles falam para mim? Eu vou falar com seu pai. E aí, o maior aprendizado não foi isso. Ela falou assim, você define, você quer que eu assuma ou eles assumam? Se você quer que eu assuma, eu quero escolher com o que eu quero trabalhar. É a coisa mais certa do mundo. Eu não posso exigir de um sucessor que trabalhe com quem eu trabalhei. Porque cada um tem a sua forma de ser e de ver, enxergar o negócio. Então ela falou assim para mim, eu quero esse daqui, esse daqui, esse daqui. O que você vai fazer eu não sei, a empresa é sua. Falei, não, é nossa. Mas se for para eu tocar, eu quero escolher com o que eu quero trabalhar. Eu tive sempre a mania de registrar minhas marcas, sempre, né? E tinha uma pessoa que está comigo há muitos anos. E sabe aquela coisa? Eu tô apertado, eu falei que ela falou, não, eu faço, depois você me paga. Coisa paternalista. Ela falou, quero trocar. Eu falei, como é que eu vou pegar uma pessoa dessa? Aí você tem que sentar e ela está totalmente certa, eu já falei isso. Porque se eu quero que ela assuma um negócio, ela tem que trabalhar com o que ela quer. Que não adianta eu dizer, vai trabalhar com rica lá, fica lá. Não dá certo. Ela tem que ter, é duro falar isso, não é fácil, entendeu? Foi um aprendizado muito grande e muito dolorido. Muito dolorido. Porque se eu quero que ela faça as coisas, eu tenho que deixar ela fazer com quem ela confia. Do mesmo jeito que eu trabalhei com quem eu confio, ela tem que ter a condição dela de trabalhar. Porque hoje eu cobro, ela me dá a resposta. Se não está funcionando, eu cobro, ela não vai falar, pô, não, ela vai falar, a decisão foi dela, eu acatei. Não pensa que foi fácil assim, faz e tá tudo certo. Não, eu tentei justificar um monte de coisa, não tinha acordo. Ou é ou não é. E ela tinha toda a razão, porque eu estou vendo agora o negócio, porque as pessoas que estão com você, você é paternalista, né? Eu estou dizendo por mim, você acaba passando a mão na cabeça, aquelas coisas tal. Essa geração que vem depois é faca na agulha. Ó, é isso daí, eu quero o resultado aqui.
a gente faz mais coisa assim, paternalista, mais amigo, entendeu? Essa geração assim, é tanto, não dá, isso não vai fazer. É um negócio terrível. E eu acho ótimo, entendeu? Porque eu tive que ter um aprendizado. Você pensa que você sabe, não sabe, você está cada vez aprendendo mais. Você vai para outra empresa, o cara fala assim, pô, você tem umas ideias boas. Eu falei, não, sabe o que é isso? É aprendizado dentro da minha empresa ou em outras empresas. Porque quando você tem empresa familiar, se eu estiver falando demais, você fala, cortar. Ó. Nossa, é que eu vou Tá aqui contar. pra isso. Não, eu vou contar um pouquinho agora de genro. Sim. Porque eu também tenho genro, tenho nora, tenho tudo. E um italiano, uma metalúrgica muito grande, ele só tinha uma filha. E aí o que ele fez? Ele casou a filha, a primeira coisa, chamou o genro para dentro da empresa. Ele falou, pô, Rica, eu vou amanhã, não sei como é que eu tô, o cara já vai entendendo e tal. Sabe a história de não contrato quem você não possa demitir? Aí veio o caso. O genro que veio achou que era dono já da empresa. E aí você tem um problema sério. Ele chegava a hora que queria, entrava a hora que queria, saía mais tarde para jogar tênis, mais cedo para jogar tênis. Isso foi gerando um problema dentro da empresa. Boneco. Não, mas foi gerando um problema. Ele veio como um colaborador, não entrou no contrato em Não, nenhum momento. não. Ele Só veio como colaborador, tá. registrado. Não, ele falou, não, por enquanto Não que vai. pudesse, tá? Só pra entender aí o contexto. Não veio. A intenção dele era essa, né? E aí chegou um ponto, ele me chamou e falou, Ricardo, nós temos que conversar. Tá acontecendo isso. Eu tô tendo problemas sérios com as pessoas, porque ele não vem, aí é outra que falta, ou que vem, eu quer sair mais cedo, eu falo, não pode, com outro pode. Então você imagina a situação do dono da empresa. Ele falou, nós vamos ter que pensar num processo. Ele falou, eu não posso mandar embora, porque senão eu vou ter problema. Eu só tinha uma filha e uma neta. Na época eu não tinha neta, hoje eu tenho 2. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não vejo solução, de verdade. O dono da empresa... Difícil. Não, difícil não, para mim era impossível. O dono da empresa é um gênio. Você não tem noção desses caras, a genialidade deles. Ele me chamou, falou, vamos almoçar, não quero falar com você, vamos almoçar e tal. Ele falou, eu tenho a solução. Eu falei, você não vai falar que vai mandar embora, pelo amor de Deus. Não faça isso. Você viu que a sua filha ficou brava, sua esposa veio brigar com o senhor. No Que conselho. o senhor, entendeu? Não, ele foi mais inteligente que isso. Ele falou assim, eu vou contratar ele vice-presidente. Mas vice-presidente? Não, deixa eu terminar. Ele vai ser vice-presidente de exportação. Eu falei, o senhor nunca exportou nada, não exporta uma grama. Aí ele falou assim para mim, por isso mesmo. Aí ele vai ser exportação, se ele vai sair, eu vou ter uma sala lá no fundo, vou dar um carro para ele bonito, entendeu? Você tá rindo? Mas o cara é um gênio, e eu usei isso em muitos lugares. O cara é um gênio e falou assim, vai ser exportação, qualquer coisa, eu falo que ele tá viajando, entendeu? Tá não sei aonde. Porque não vai ter função, não vai ter nada, ele faz o que ele quer. Essa foi boa. E aí ele falou assim, hoje eu vivo em paz com a minha filha, com a minha neta, porque minha filha ficou brava, minha neta falou, pá, ô vô, você não pode fazer isso com meu pai, só que trouxe ele pra cá e tal. Foi verdade. Então, e aí é assim. Deixa o farabuto na salinha dele. Fica na sala, foi uma sala bonita, pra dar estado, e ele passava assim, falou, ô Rica, hoje eu sou vice-presidente. Falei, ele não sabia. Parabéns. Eu falei, parabéns, você mereceu, tal, entendeu? Aproveitando que você trouxe essa história. Hoje você acha que o maior, não digo o maior erro, mas enfim, um dos erros, quando traz alguém pra dentro da empresa e nesse nível de relacionamento, antes de fazer uma pergunta, né? Qual que é a pergunta que eu falo? Se um dia eu precisar mandar embora, eu vou conseguir? Eu falei, não contrate quem você não possa demitir, Exato. porque senão você vai gerar uma briga na família É um erro. enorme, é um erro. É melhor não é um erro. trazer. É melhor melhor não menos trazer. dor de Porque cabeça ali você do vai que ter trazer. um chororô durante 3, 4 dias. Por isso que o acordo se torna a melhor coisa do mundo a ser feita. Porque quando você tem um acordo bem feito, o dono vivo presente, você coloca a regra. Porque aí quem vai dizer não é a empresa, não é o avô, não é o pai, não é o tio, não é ninguém. Aí o acordo vai dizer o seguinte, cônjuge é proibido trabalhar na empresa. Primeiro ponto. Então, nora, genro, parente. Para entrar na empresa, precisa ter minimamente algumas condições. Entendeu? Porque aí, quando vai chegar lá na frente, alguém vai pedir, o italiano falou assim para mim, eu não fiz nada disso, você chama aquele italiano lá que fez, vocês mandaram fazer, mas agora não pode. Ele falou, então, chama o cara, vai lá, bate no escritório dele e fala com ele porque que ele fez isso. Porque agora quem está dizendo não é a empresa. Então, quando a gente vai fazer a sucessão, a gente tem que colocar uma seguinte coisa é difícil. Tem que colocar um termo. A empresa é que é a dona de tudo. A empresa é a chefe de todo mundo. A hora que as pessoas entenderem isso, porque o sucessor, o genro, não sei quem for,
Eles acham que a empresa tem que trabalhar para eles. Ah, porque eu tô aqui, eu sou do sei o quê, sou importante. Você não é porra nenhuma, entendeu? Não é nada, porque a empresa é maior que você. Você, e herdeiro, não é nada, não tem cargo, não tem nada, tem direito a nada. Porque eu posso vender a empresa amanhã e não ter direito, entendeu? E gastar tudo. Então, a coisa tem que ficar clara, porque aí, quando vai... Porque quando você faz o acordo, eu falo para todo mundo. Eu chamo os cônjuges, que é um travesseiro, explico para eles a seguinte coisa. Chama todo mundo para quê? Eu falei, porque precisa fazer. Explica, porque senão amanhã alguém vai lá deitar na cama e vai começar a dizer, pô, porque isso, que aquilo, que aquele outro. Então, explique tudo o que vai acontecer e a regra é a seguinte, a regra é da empresa. Ah, porque amanhã eu quero pegar meu filho, o vovô tá lá, o padrinho tá lá. Não, não pode. Ou ele tem condições ou não tem condições. Porque a finalidade de uma empresa familiar é você diminuir a briga na família, o desgaste. Porque a empresa vai. Agora, se a família brigar e começar, é a história do pai rico, filho nobre e neto pobre. Porque todo mundo acaba. É um problema de ego e todo mundo quer mandar. Então, você tem que deixar a coisa clara e transparente para que amanhã você não tenha desgaste familiar lá na frente. E o dia que eu faltar, a regra está feita, só pode mudar com 70% dos votos. Aí você fala, conseguir 70% é difícil, entendeu? Tem coisa que você pode dizer, unanimidade é burrice, eu não gosto muito, né? Mas você coloca a coisa mais difícil. Porque senão vira uma bagunça e você perde o controle. E aí a família começa a brigar, e quando entra o ego, ela esquece da empresa, ela prefere perder dinheiro do que... Mas ela perde, e estou dizendo, ela perde dinheiro para não ceder o negócio. Destrói para não ceder para o irmão. Para não cede o ego. O irmão... Então, esse é o grande problema. Você comentou que herdeiro numa venda de empresa não tem o direito. Porque não está em contrato. Não está em contrato. Herdeiro não é nada, nem funcionário, nem nada. Herdeiro é filho só, ponto. Exatamente. A gente fala aqui que, na nossa concepção, né, a empresa tem 3 caminhos. Ela ir muito mal e quebrar. Outra é a sucessão, e se ela também não for bem feita, vai quebrar. E a terceira é ser vendida. São esses 3 caminhos. E muitas vezes, não todo negócio é vendável, porque depende muito do modelo de negócio, mercado de atuação, enfim. Mas vamos lá. Pô, ele vendeu, de repente aquele dinheiro que ele vendeu aplicado a uma renda fixa básica hoje, às vezes o que ele vai tirar ali é maior que o prolabore dele. Sim, mas eu não tenho de cabeça. Agora, sabe o que eu vou dizer? É difícil o cara vender. Porque ele é apaixonado. Porque ele é apaixonado. Eu vou dar um exemplo de outra metalúrgica no interior de São Paulo. Ele fazia... coisa mais simples. Os mais antigos da minha época vão lembrar. Ele puxava uma caneca, que você puxava assim, vinha o negócio do time de futebol. Caneca de alumínio e tal. Ele vendia isso aí lá no interior de São Paulo, uma Kombi que não engatava as baixas direito. Bom, passaram-se os anos, o cara construiu um império. Eu digo que é império porque perto do que você tinha, que você tem, é um império. Querendo ou não, gostando ou não, é um império. Entendeu? Não tem discussão. Então você vai fazendo essas coisas. E ele construiu uma fábrica e ele falava assim para mim, que ele queria também, porque ele tinha filha filha que não trabalhava na empresa, essas coisas todas. Tinha 2 genros, uma série de outras coisas, que ficavam ameaçando o irmão que estava lá, que fez a empresa crescer, irmão delas. Porque ele tá lá, tá ganhando, e a gente nunca ganhou nada. Tá aquelas coisas idiotas, para dizer o português bem claro, que acha que tem direito. E aí um dia, ele recebeu uma proposta de um grupo italiano. Chegou lá com dinheiro. Fez a proposta pro filho. Tem ideia? Aí ele falou assim, tá bom, eu vou pensar. Aí, nesse intervalo, o sonho dele era ter um carro bonito. Que era o sonho. Ele anda na cidade com um palio velho, com o nome da empresa dele, não anda com documento, não anda com nada. Ele vai cobrar na empresa, sabe? Não tá nem aí. Aí o filho falou assim, pô, meu pai, já vou voltar no negócio da compra, porque nesse meio tempo aconteceu. Meu pai vai comprar um carro. Eu falei, pai, pode comprar o carro que você quiser, o dinheiro tá guardado, tô guardando há anos, pode comprar. Ele foi comprar uma BMW, custava 1 tonelada de dinheiro. Beleza, era o sonho dele, o filho todo feliz. Aí ele falou, pô, você vem pra cá. Eu falei, fala pro seu pai buscar com o carro novo. Ele falou, Rica, quando você chegar a gente conversa. Eu falei, como assim? Quando você chegar a gente conversa. Eu falei, Ademar, e o carro? Ele foi lá com aquele paliozinho dele. Eu falei, não, veja bem. Eu falei, pronto. Eu queria comprar o carro, era o meu sonho, eu comprei. Só que não, eu gosto mais de andar com isso, porque todo mundo sabe quem sou eu na cidade. Se me vê naquele carro, ninguém vai. Eu não quero mais aquele carro. Ele falou, pô, as pessoas me respeitam por isso, eu não preciso andar naquele carro. Eu falei, o que você vai fazer com esse carro? Eu vou dar pra minha mulher. E o dela, que é novo. Ele falou, não sei, a gente resolve depois, mas eu não quero mais, eu quero o meu. E aí foi andar. E aí veio o italiano, ofereceu. Aí ele falou assim, comprou o carro, essa coisa. Aí veio o italiano. Ele falou, não, isso daqui deve ser muito pouco. O cara, eu nem pedi nada, o cara já veio oferecer isso, deve ser muito barato.
O filho voltou e falou, ó, meu pai achou pouco e tal. Do valor eles aumentaram 20%. O filho falou, pai, agora vende que são 4 gerações sem trabalhar. Tá muito estranho. Eu quero mais 30%. Aí o italiano, desculpa, foi lá e pagou. Aí ele falou, quer saber? Eu não vou vender nada. Eu não quero. Eu vou ter um monte de dinheiro na minha vida. Vou acordar de manhã e fazer o quê? Olhar para a cara da minha mulher, olhar para mim. Eu vou viajar. Ah, você pode viajar, só que uma hora vai cansar. Aqui eu entro na fábrica, mexo na rota, mudo isso, mudo aquilo. Venho de domingo aqui, eu tenho que fazer, entendeu? E se eu já tenho dinheiro para o que eu tenho, eu e minha esposa, a gente vai ver muito bem o que a gente tem. Então, quando eu morrer, minha esposa, eles que vendem na fábrica, eu não vou vender. Mas, pai, você não vai... Não, não vou vender. E ele era uma tonelada de dinheiro para 4 gerações. Ele falou, não vou vender. Eu falava, Rick, eu venho de domingo aqui, agradeço a Deus todos os dias do que eu era e o que eu sou hoje. Tá. Entendeu? Ele falou, eu tenho muito dinheiro já, perto do que eu tenho, o que eu preciso, eu posso viajar 3 vezes por ano, para onde eu quiser. Eu não preciso de mais dinheiro. Eu vou ficar como... Aí eu vou acabar meu casamento. Não, ele teve a opção de venda, mas ele tá tendo a sucessão com o filho. Tá, não, mas ele está fazendo. Ele fez a sucessão com o filho. Tá dentro desses opções aí. Tá dessas opções. Empresa que, pô, o filho foi fazer medicina, não quer saber do negócio, não tem um sucessor familiar ali. Vou dar o caso de uma... Já passei por tudo, é fácil falar. Uma engenharia que a culpa também foi dos pais, dos fundadores. Eram 2... Não eram irmãos de sangue, mas irmãos que cresceram juntos, estudaram engenharia desde a infância e tal. Montaram uma construtora. Beleza. E sempre falaram assim, do portão para dentro, nenhum filho nosso entra. Quando você é novo, tudo é muito fácil, né? Aí depois o que aconteceu? Eles foram crescendo, evoluindo. Naquela época pediram falência, naquela época era falência. Não é RJ. Não é RJ, nem existia RJ, era falência. Foram crescendo, evoluindo. Bom, a idade chegou, um caiu, se machucou, quebrou o fêmur, teve que andar de bengala. O outro mais velhinho, falaram, nós fazemos o que agora? Nossos filhos não querem, e estavam todos muito bem. Uma arquiteta desenvolvia ginásio para as Olimpíadas, morava na Austrália, estava. O outro advogado nos Estados Unidos, o outro era reitor de universidade. Eles falaram assim, não quero. Aí nós sentamos, conversamos, aquela coisa da fidelidade, pegamos os funcionários mais antigos, 5 funcionários que passaram por toda essa dificuldade, passamos para que eles virassem sócios, a empresa pegou 30%, os 2, passou para esses funcionários e a família ficou com 70%. Família que eu digo, 35% para cada um deles. Então, eles falaram, é a chance que a gente tem, mantém o negócio lá, eles continuam tendo rendimento, apesar que não precisam, e esses funcionários deram o sangue para o negócio, não tem noção. E o negócio foi evoluindo de uma forma, porque é a questão do reconhecimento. Entendeu? Eles não estavam conseguindo mais ir para a empresa, eles prestam contas para a família, para as 2 famílias, né? Que tem, mas eles também são muito de confiança, começaram na empresa quase do zero. Então, quer dizer, você tem várias coisas para poder fazer. Eu acho que depende muito da necessidade na época da empresa e o que ela precisa. Porque sempre é o seguinte, qualquer sucessão é o que a empresa precisa, não é o que as pessoas precisam. As pessoas confundem um pouco isso, entendeu? A empresa precisa para sobreviver e perpetuar, que é o meu sonho. O que ela precisa? Então aí você vai trabalhar o que ela precisa. Esses daí precisavam de sócios. O outro não quis vender, mas a sucessão dele estava feita já estava resolvida. Ele pegou a parte dos filhos, porque você tem que deixar igual. Ele fez a parte disponível dele, que você pode dar, ele deu para o filho maior, que ficou lá. Tinha um monte de imóveis, ele passou para as filhas para equiparar, mas ele falou, aqui eu não posso tirar meu filho daqui, porque já estava sendo questionado. Então ele deixou a parte maior, que o dia ele e a esposa não tivessem mais, o filho teria um número de cotas maior. A gente está explorando um pouco essa questão de sucessão familiar, até para mim não cometer aqui não é um equívoco, enfim, mas uma falácia, vai. Não é porque é uma gestão familiar que ela não é profissional. Não, ela é totalmente profissional. Ela tem que ser profissional. E se ela não fosse, não estaria até hoje presente. Dá problemas, exato. Mas nessa situação que você trouxe, que não tinha um sucessor da família, aí sim, tem que ser uma pivotada geral para uma questão profissional. Profissional, assim, você foi, mas um vínculo familiar. Quem foi profissional? Porque a cultura da empresa continua valendo. Mas nesse seu caso, você tinha ali o pessoal de confiança há muitos anos. Mas eu acho que é muito difícil para o dono que não tem alguém da família que vai... alguém de fora que vai Mas trazer. O problema foi o seguinte, quem foi deles, que lembra que eu falei para você? Do portão para dentro, nenhum filho nosso entra. Foi Aí eles não tinham, foi interesse, porque você não pode querer
seu filho goste do seu negócio, Se, não tá- se você falar para ele do portão para dentro, está proibido. É. Lógico, eles vão cuidar da vida deles, eu acho que é um direito deles e tal. Quando chega nessa parte de, né, sem ser familiar, mas alguém de fora, ou até alguém que já tá há muito tempo com você, todos os momentos eu tenho certeza que é importante. Mas nesse momento é onde tem uma importância talvez maior numa questão de um contrato muito bem feito, porque qual que é a contrapartida para ele estar entrando? Tem um contrato ali de Tem um meta, contrato, por não. tempo? Como é Você que tem um funciona? contrato de sócios, primeiro um acordo de sócios, eles entram como sócio. Depois você faz um novo, as metas, é o conselho que define. E é o conselho, nesse acordo, dizendo que se os sócios dessa empresa que entrou, vou chamar dessa nova empresa dos outros que entraram de sócio, o conselho tem autonomia para tirar. Entendeu? Caso não cumpra as metas. Caso não cumpra as metas. As metas você nem sempre vai conseguir cumprir 100%. Mas o problema é se tiver desvio, alguma coisa assim. Ilícito. Então foi colocado uma coisa assim. Se você não cumprir regras básicas de conduta da empresa, é não xingar pessoas, não gritar, não subir na Discriminar. cabeça, discriminar. Porque a empresa familiar, ela tem o respeito das pessoas, porque o respeito do dono sempre foi. Entendeu? Então, o contrato foi... primeiro o respeito às pessoas, entendeu? A idoneidade nos lançamentos, tal, que o contrato colocou lá, dizendo a seguinte coisa: se qualquer desses itens fosse quebrado, eles podiam sair na hora e Entendi. acabou, entendeu? Só para mim entender o negócio, né? Uma coisa é, pô, não tenho sucessor, eu trago um gestor de fora. É remunerado, ele não entra no contrato social. Não é no contrato social, não. Não é contrato social. Não. Ele é um Nesse- funcionário normal. Nesse caso que você Esse é trouxe... fácil mandar embora, porque você não Sim. Nesse caso que você trouxe, eles entraram no contrato social entrar por no contrato 30%. social. Não sei, São 5 pessoas que eram, acho que foi 5, então, cada um com seus 6%, se for uma divisão É. exata para cada, vai. Obviamente que eu não sei o contexto. Não, mas foi exatamente igual para todo mundo, para não ter discriminação, achar que um era melhor que o outro, trouxeram todo mundo por igual. Não sei qual foi o contexto, mas para você comprar uma participação da empresa, tem todo um estudo de quanto vale aquela empresa, é aportar grana. Nem sempre é Não, eles não aportada tinham, essa mas gra- foi aportado de uma outra forma. Essa, O trabalho eles foram isso, é que eu pagando, queria chegar. entendeu? É isso que eu Então queria eles tinham chegar. o Prolabore, desse Prolabore, eu não lembro mais ou menos, eu acho que era 25% que eles tinham que devolver para a empresa Era como se para estivesse comprando comprar, as quando cotas estivesse deles. comprando as cotas deles. Isso durante 5, 6 anos foi e tal. Obviamente, tudo encontrar para não ter Tudo problema lá para na não ter frente. problema lá na frente. Inclusive, se eles fossem ser mandados embora, a mesma forma como eles compraram, eles iam ser comprados, se fugisse daquele acordo, e uma coisa, a empresa pagaria eles da mesma forma que eles tinham comprado a parte deles. Então eles poderia mandar embora o conselho, tinha autonomia, entendeu? Para mandar embora e tudo bem, tinha 70%, podia mandar embora dentro desse acordo. Vou um pouquinho além, tá? Não quero desejar isso para ninguém, pelo amor de Deus. Não, Mas 70% tá na mão dos fundadores. Não tem da sucessor família, não, da família, Ah, da família. Da família. Estavam deles, mas a família é que detinha, porque eles, se a família não tivesse, quisesse entrar, teria família, não teriam É eles. isso que eu ia falar, se os fundadores vierem a falecer. Não, já estava tudo certo, já estava na mão dos filhos de cada Aí um. a família tem... Já estava tudo tá. certo, fizeram tudo certinho, como é que tinha que ser, para que se falecesse um, como é que o outro ficava, quem tomava. Porque a administração já estava com eles. Então eles já tinham acordado isso, a própria família também teve que assinar dizendo que concordava. Isso era um negócio totalmente muito bem feito. Porque você tem que deixar a coisa clara. E aí eles deixaram muito claro. A empresa, vocês não quiseram, nós estamos deixando. Explicamos para todos os 3 filhos, entendeu? Como ia ser feito, se eles concordavam, se estava tudo certo. Para nós está tudo certo. E vai ser isso, isso, isso. E aí você tem que mostrar que a empresa é maior que todo mundo. Que essa é a grande dificuldade de uma sucessão, porque você fala em governança corporativa, transparência, mas as pessoas acham que a empresa tem que trabalhar para você. Você conversa, não, eu estudei em Harvard e não sei o quê, acho que eu sou melhor que todo mundo. Não necessariamente. O diploma na parede vai fazer o trabalho. Vai fazer o trabalho, você tem que entender o seu negócio. Tá. Entendeu? Que nem o caso da Cerati, Mortadela. Não, eu quero estudar, médico veterinário, não sei o quê, não sei o que lá. Terminou, o pai falou assim, bom, agora você vai para a fábrica aprender a fazer mortadela. E foi o que ele fez. Tudo bem, cresceu, evoluiu, mas fez o que você queria, beleza, paguei. Agora funciona aqui assim. É isso aí. Ô, Rick, eu queria te pedir uma coisa. Hum. Você falou, uma das suas frases foi: nunca contrate alguém que você não Pode demitir. O que mais... Vamos pensar agora no nosso público que é empresário gráfico. Existem os caras que estão em diferentes posições. O cara que tem herdeiro, o que não tem, o que o herdeiro não tá nem aí e tal. O que você pode colocar de conselho
Cara, conselho de $1 milhão. Conselho de 5 milhões de dólares. Vamos lá. Subiu a Porque régua. quando você, por exemplo, você tem a sua esposa, contrate minha sobrinha que está desempregada. Entendeu? Não. Sua sobrinha tem, a sobrinha da sua esposa, estou dando esposa, pode ser do marido, quem for. Não. Tem condição? Não. Porque amanhã, se ela se acomodar como 90% se acomoda, falar, eu vim aqui porque meu, seu quem é dono, minha tia é dona e tal, se acomoda, para você mandar embora, você vai arrumar uma briga na família enorme. Você vai arrumar com a cunhada, com o outro lado da sua mulher. Entendeu? Então é melhor a sua mulher e a família dela ficar chateado com você por uma semana do que ficar pro resto da vida. Um sofá bacana. É aquela coisa bonita que eu falei para vocês. É melhor vocês chorarem do que eu chorar, porque o dia que eu estiver chorando, o negócio é grande. Então, antes de contratar, pense 10 vezes, e eu sei porque eu também já passei por isso. Tá. Eu não sou diferente de ninguém. Pense 10 vezes antes, porque senão depois o problema, você vai gerar um problema na família enorme, você vai separar, não tem mais Natal, não sei o quê. Ah, porque aí Nossa, começa. eu já Porque é fiz. minha sobrinha que eu indiquei. Se fosse sua sobrinha, você não falava. Entendeu? Aí começa a bagunça. Então, é melhor um não no começo, vai doer 3, 4 dias, uma semana, acabou, passou. Porque depois isso daí vai para mais de 10 anos. É. Cara, tirando o âmbito familiar, falando só o âmbito ali de pessoas que não têm vínculo familiar, é outra pergunta que tem que se fazer. Eu contrataria essa pessoa novamente? Se a resposta é não, você tá demorando para mandar essa pessoa embora. Sim. Quando tem a questão familiar, eu sei que envolve muitas coisas, tá? Mas se não tem, a pessoa fica ali empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Mas aí sabe qual é o problema? É o paternalismo no fundador. Ele tem um carinho muito grande, porque às vezes aquela pessoa que está lá hoje não fazendo, eu passei por isso, você viu que eu contei a história da minha filha, me ajudou, eu estava lá, não tinha dinheiro, estava comigo, recebeu atrasado, sabe, um monte de coisa. Realoca. Qual que é a tua Mas função? então, aí tem coisa, e aí eu digo a seguinte coisa, é melhor você ajudar de outra forma. Eu tive dono da empresa e falou a seguinte coisa, ele me Pagar o chamou e salário falou, com ele em casa. ele falou a seguinte coisa, esse cara tá comigo desde que eu fundei, ele ficou uma vez 3 meses sem receber, estava comigo, trabalhou que nem um louco, e eu quero dizer a seguinte coisa, tudo que for feito, se precisar, eu resolvo o problema dele. Se tiver que tirar, não tem problema, mas enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer e dizer que enquanto eu estiver vivo, e depois que eu morrer, se ele estiver vivo, ele continue recebendo o salário dele e o convênio médico dele. Ele é funcionário e ele falou bem assim para mim, isto não tem discussão. Eu aceito tudo, governança, sucessão, e eu falei, o senhor está certo, porque é respeito. Porque eu tenho um ditado que minha avó dizia, o pior pecado do mundo é ingratidão. Entendeu? É mesmo. Então, a pior coisa do mundo é ingratidão. Aí você tem esses caras que estavam com você, porque ninguém sempre, qualquer empresa, seja gráfica, seja comércio, teve sempre 100% de beleza na vida. Não existe, eu não conheço. Não tem. Entendeu? Então, você também não pode ser ingrato com as pessoas. E ele foi assim, eu vou fazer, eu quero fazer, eu faço o que você quiser. Mas isto daqui é assim, pode começar a fazer um documento, o dia que eu não tiver, se ele estiver vivo, ele continua recebendo, corrigido, conforme aumento de lei, tal, e o convênio médico da família dele. Isso não tem discussão, isso eu faço. E não vou abrir mão disso. Eu falei, eu concordo com o senhor. Você está falando sério? Eu falei, tô. É a questão da gratidão. Você não pode simplesmente também, porque a gente está ficando velho, dizer pro cara, você não presta mais. Não é assim que funciona a vida. Não. Esse cara deu o alicerce para você. Porra, te dei minha juventude, não, cara. deu alicerce. É um cara que conhece o negócio. Você não pode simplesmente dizer pro cara, ó, vai embora agora. O cara tem toda uma história. Ele pode te ajudar a uma série de coisas. É que nem na Globo, quando o Roberto Marinho morreu, a primeira coisa, mandaram o Bono embora. Pô, quase quebrou. Não quebrou porque teve política e tal. Porque o cara tinha tudo na mão. Sabia tudo. Os caras quase quebraram. Você não pode simplesmente tirar o cara da história e dizer pro cara, não serve mais. Não é assim. As coisas têm que ser feitas gradativamente. São contextos e contextos, né? Sim. Numa situação que o cara tá com você ali, você tá empurrando, vamos dizer assim, não tem toda essa história, mas tá 2, 3, 4 anos. Amanhã quando ele não, sair aí da empresa, ele vai ter dificuldade de arranjar um outro trabalho, porque o cara vai, pô, ele trabalhou 5 anos em tal empresa, ele tem conhecimento. Aí chega lá, você tá fazendo até um desserviço pra ele. É melhor você mandar embora e pagar o salário dele uns 3, 4 meses até ser recolocado. O cara tem cliente que paga, o cara fala assim, São 6 contextos meses e eu te contextos. pago, É isso aí. você procurar emprego, eu sou grato a você, 6 meses garantido, o convênio eu posso pagar mais 1 ano para você, que eu Isso, sei que é o contextos. problema e tal, Aham. e Contexto. faz. É Cara, a gente contexto. tá chegando no final, mas antes onde de encerrarmos, só fala um pouquinho do seu programa para nós. Como é A gente dinâmica, tem, como a gente tem um funciona? programa chamado Vida de Empresário. Ele começou como gestão familiar, há muitos anos atrás, na Vivo TV. Antes era só local, São Paulo e ABC, agora virou nacional. A gente leva empresários familiares para contar suas histórias. E
todas as histórias, por isso que eu estou dizendo, nenhum diz, não, a minha sempre foi ótima, nunca tive problema. Não existe. O fundador, tô falando, entendeu? O cara fala assim, não, eu tive problema e todos eles passaram porque as pessoas que trabalhavam com eles confiavam numa única coisa que eles tinham, palavra. Porque o que leva uma empresa familiar, quando está na bancarrota, é a palavra do dono. Palavra é uma coisa sagrada para todo dono de empresa. Você conversa com o dono da empresa, o cara fala assim, tá fechado. Pode virar as costas e ir embora que tá fechado. Eu sei porque eu tenho um monte. Minha filha é advogada, um dia eu falei assim, o cliente pegou, eu sei que nós temos horário, mas desculpa aqui, só para... Eu mandei o projeto para ele, coloquei lá o contrato, sabe o que ele fez? Pôs ok a lápis. Eu já sei quem era. Minha filha, na época ela fazia direito ainda, e advogado, desculpe, é professor de Deus, você sabe, né? Uhum. Entendeu? Eles sabem tudo melhor que todo mundo. Falei, você tá louco, pai? Olha no curso, isso aqui não vai dar certo, você vai tomar um tomo. Falei, tudo bem. Liguei para esse meu cliente. Falei, posso levar minha filha aí e tal, assim, assim, assim? Falou, a hora que você quiser. Levei e falei assim, agora você vai começar a entender quem são os donos de empresas familiares. Uhum. Porque o advogado, você vai falar bom dia para ele e falou, o contrato está aqui. Né? Tá. Tô falando porque minha filha aí, então não tô falando mal de ninguém, não. E meu genro também. Então tá aqui. A empresa familiar, o cara contrata você por indicação. Porque confia em você. Ele não... Sabe quantos perguntaram para mim se eu tinha mestrado, doutorado, nenhum. Falar qual é o seu currículo. Não teve um bendito, estudei tanto na vida. O cara quer saber o seguinte, ele senta com você, fala, meu problema é esse, como é que você pode me ajudar a resolver? Porque você foi bem indicado. Então o cara, você conversa, o cara falou, beleza. O cara quer indicação, porque você está mexendo numa coisa muito sagrada dele, que é a família. Uhum. E você não pode destruir a família do cara. Tem gente que fica colocando, fazendo intriguinha um com o outro, tal. Quer dizer, isso tem de todo jeito. Qualquer área tem, da medicina, zootecnia, tem tudo. Então você tem que fazer, o que o cara quer mais de você é salvar a família dele. Salvar é a seguinte coisa, que aquilo que ele construiu, que deu diabetes, hipertensão, uma série de outras coisas, mantenha para a família. Se não é para a família, pode ser para os netos, mas que o negócio, aquilo que ele construiu, fique para a família. E não a família brigando. Não. Essa é a ideia do negócio. Boa, show. Legal demais. Bacana, Botinho. Muito bom. Rica, obrigado. Obrigado vocês. Se quiserem uma nova, a gente tem outro assunto, só de case. Tá ótimo, muito legal. A gente tem uma grife, uma marca aqui no Printcast. Você tá carimbado na comunidade do Printcast. Você é um queridinho, todo mundo que senta aí vira queridinho, queridinha. Você é um novo queridinho nosso. Agradeço. Obrigado. Obrigado. Pelo seu tempo, não, que pela precisar, conversa. estamos aí. Bom demais. Obrigado. Posso deixar o site? Por favor. Por favor. Quem quiser entrar em contato, nosso site é empresafamiliar.com.br. E o e-mail é rica, com 2 Cs, RICCA, @empresafamiliar.com.br. Só para dizer, esse e-mail é meu, não tenho secretário, não tenho nada disso. Quem resolve sou eu e quem responde sou eu. Tá? Show. Na beleza? descrição do episódio vai estar também os Não, contatos, beleza. tá bom? Agradeço que vocês fizeram da gente. Pô, que bom. Estamos aí. Ô, Binho, você viu, né? Para de fazer cagada. Liga pro Rico. E ó, uma boa sucessão é quando tem um sucessão. É verdade, isso aí. mas é verdade. Boa. Legal demais. Galera, valeu demais. Até o próximo Até episódio. logo, Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, Obrigado. tchau. Obrigado.